Os irmãos, como eu tenho assento, queridos, nós nos atrasamos um pouco porque pegamos um tráfego meio complicado para poder chegar, mas chegamos aqui, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como está frio lá fora, né? Meu Cristo, eu achei que eu ia virar pinguim com essas estradas fora. Mas Jesus é bom, que o povo de Deus é aquecido pelo fogo do Espírito Santo, não é verdade? E quando está muito calor, somos refrigerados pela palavra. O salmista diz que a tua palavra é o que me refrigera. Que a palavra de Deus, então, que não seja pregada hoje, porque nós já estamos com frio. Mas a palavra de Deus, ela de toda forma, ela é bem-vinda nas nossas vidas. Mas, queridos, hoje é o culto da Santa Ceia do Senhor. Que hora que você começou o culto? Então eu já vou pregar. Traz o meu apelo. Não vou enfadar os irmãos, porque quem chegou atrasado fui eu. Então os irmãos não são obrigados a ficar aqui por minha culpa. Eu daqui já estou viajando para a Flórida. Eu tenho uma reunião com alguns pastores no estado da Flórida. E eu preciso, acabando a ceia, já estou descendo com a minha esposa. Deus me fez, ao decorrer do meu ministério, eu tive algumas percas na vida. E a palavra de Deus nos ensina a lançar o pão sobre as águas. E eu aprendi muito sobre isso. Quando nós iniciamos em Riverside, o pastor Fabiano e a pastora Cláudia iniciaram comigo. E eles sabem, Fagner também iniciou comigo. A Nislene chegou depois, mas o Fagner iniciou comigo. E nesse decorrer do tempo do nosso ministério, agora dia 27, 28 é o aniversário da nossa igreja, do nosso ministério, e nós estamos fazendo 8 aninhos de idade. Então nós já aprendemos a andar, já aprendemos a falar, e já sabemos discernir o bem e o mal. Se daqui para frente errarmos, a ignorância é nossa. Enquanto nós tínhamos 4, 5 anos, nós íamos tomando uns tropeços na vida, e a vida ia nos ensinando. Mas agora nós já conseguimos discernir o bem e o mal. Eu perdi algumas coisas por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu perdi alguns bens, e eu disse ao Senhor: eu vou dispor do que eu tenho, para que eu possa entender o que o Senhor quer na minha vida. Eu, por ignorância e por não obedecer a Deus, eu saí desse país aqui em 2002, e eu posso dizer, um homem rico. Eu saí com 3 milhões de dólares aqui. Eu tinha algumas companhias, e naquela época, naquele alvoroço de negociações de imóvel, eu comprei muito imóvel aqui. Eu comprava cedo e vendia de tarde, reformava, vendia. Tinha casa que eu nem colocava um prédio, mas o mercado estava tão alvoroçado que um dia eu chegava a ganhar 100 mil dólares na compra, numa venda de uma casa. E eu disse em 2002, eu vou embora para o Brasil, não quero pastorear mais. Eu era pastor auxiliar. Eu disse, não vou ficar nesse país mais, eu quero ir embora e não quero viver aqui mais. E eu cheguei ao Brasil, achando que eu já estava rico, que ninguém mais quebraria. E eu falei, agora fiquei rico e vou morrer rico, graças a Deus. Por isso, se fui pobre, já me esqueci. E eu chegando, pastor, presidente do campo de Americana, o pastor Antônio Munhoz, me chamou para o seu gabinete e disse: pastor Mateus, vou lhe dar uma igreja para pastorear, você aceita? Eu disse: rapaz, eu fui chamado para pastorear, se o senhor confia no meu ministério, me dê a igreja. Ele me deu uma igreja, e Deus nos honrou muito naquela igreja. Nós pastoreamos aquela igreja 1 ano e 6 meses. Pegamos uma igreja toda confusa, porque era uma igreja bem próximo à sede. Então todos os crentes que eu disciplinava, eles corriam para a sede.
E crente que eu chamava a atenção reclamava para o pastor presidente. E foi aquela confusão. Eu disse, pastor Munhoz, ou o senhor fecha a igreja, ou o senhor me dá então a autoridade para trabalhar. Porque tudo que eu faço, as pessoas vêm aqui e reclamam para o senhor. Ou o senhor confia, ou o senhor não confia. Ele disse, eu confio em você. Daqui para frente, quem chegar aqui eu vou resolver com você. Eu falei, fica melhor. E Deus nos honrou. Nós tínhamos ali, quando nós assumimos, 82 membros, 83 membros. E quando eu cheguei ao seu gabinete para entregar a igreja, que eu entreguei a igreja, nós tínhamos quase 200 membros. Foi uma revolução de 1 ano e 6 meses. Deus honrou. Só que eu quero dizer para você que o homem que achava ser rico, com 2 anos que eu estava no Brasil, eu perdi tudinho. Tudinho. Um mês que eu cheguei no Brasil, eu fui pregar numa determinada igreja. Eu era o pregador da noite num culto de jovens que estava acontecendo. E o meu cunhado era pastor dessa igreja. E ele deu a oportunidade para um jovem que ele disse que estava visitando, que ele não sabia que igreja que era, mas o jovem pediu para dar uma saudação. E ele falou, vou te dar a oportunidade para dar uma saudação. O Brasil é muito aberto assim. E esse jovem veio ao púlpito e começou a falar. E Deus começa a usar esse jovem, e ele entrega uma palavra profética, e ele começa a falar, saíste daquele lugar fora do meu tempo, levarei você de volta, me obedeça enquanto é tempo, senão vai voltar com lágrimas, e será muito triste para você. Eu falei, esse cara não está falando comigo, não é Deus que está usando ele, não é possível. Porque a gente só quer ouvir Deus falar quando é bom para nós. Né? Quando começa Deus falar e nós achamos que não está sendo bom para nós já achamos que é por irmão do lado que Deus está falando para nós, nunca Deus está falando. A gente só aceita que Deus está falando quando massageia o nosso ego. Quando está gente do jeito que gosta. Quando partiu do lado ao contrário, nós achamos que Deus fala sempre para o vizinho do lado. Nunca fala para nós. E aquele homem, aquele jovem começou a ser tomado por Deus, e ele faltava falar o meu nome. Tudo que ele falava na sua profecia era eu. Aí eu falei, Senhor, se é o Senhor que está usando esse rapaz, ele tem que virar para trás. Se ele pôr a mão na minha cabeça, eu vou tirar porque eu não conheço, eu não aceito pôr a mão na minha cabeça porque eu não conheço. Ele tem que botar a mão no meu ombro e tem que direcionar a palavra profética a mim. A minha sobrinha ficou desesperada lá com a minha esposa no banco, falou, tia, não é com vocês, nós não quer que vocês voltem para os lados, não é. A tia falou, imagina, quer que mais? Eu pensei, e esse rapaz vira para trás e vai direto no meu ombro e diz, te prepare, porque eu sou o Senhor que te levarei de volta para aquele país. Se passaram 1 ano e 8 meses. Deus mandou, não foi o diabo não, foi Deus. Mandou um homem só. Ele entra na minha empresa e eu vendi, eu tenho uma marca patenteada minha, que é a Shops do Brasil e Elisa Leal. Elisa Leal era sapatos femininos. E Shops do Brasil era tênis esportivo, tênis skatista. E nós vendíamos muito, era caminhão saindo carregado da fábrica todo dia. Um homem só, chamado Chico Laulau, que é o chinês Laulau, que é dono da Pagé, da Continente, quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando. Esse homem, um vendedor meu conheceu ele, e ele começou a comprar. Escuta o que eu estou lhe dizendo, é algo que Deus está falando com alguém aqui, por isso que eu estou lhe dizendo isso. Eu já abri um versículo aqui que eu ia pregar e Deus está mandando dizer isso. No dia 5 de janeiro de 2004, eu dei férias, 10 dias de folga para todo mundo da empresa, e nós voltamos a trabalhar dia 5 de janeiro de 2004, quando eu abri o escritório. Eu tinha mais ou menos 6 gerentes de banco na porta, dizendo o que está acontecendo. Eu falei, eu estou abrindo agora, cheguei de férias.
Ele falou: todos os títulos que você negociou com o banco foi negado e devolvido. Foi: não é possível. Eu fui ver, o senhor chinês Lalau estava preso pela Polícia Federal e toda a negociação de banco dele tinha sido bloqueada. E eu era o homem pobre, devendo, quebrado, sem dinheiro até para comer. Porque eu não obedeci o que Deus tinha me falado há 1 ano e 8 meses atrás, através daquele jovem. Eu falei: não é possível. Ele falou: Eu sentei com o gerente numa mesa, eu não quis nem ver a conta. Eu falei: quanto eu estou devendo para você, porque eu já sabia que era Deus tratando comigo. Irmão, a coisa mais boa que é você ser provado por Deus e ter consciência por que você está passando pela prova. O difícil quando você está sendo provado e você não sabe por que você está sendo provado. Você não sabe se é Deus que te está provando ou se é o diabo que está destruindo a sua vida. Porque quando é o diabo, está na hora de você botar ele para correr. Quando é Deus, está na hora de você rever os seus conceitos e botar a casa em ordem. Viu como que é diferente? Eu sentei com o gerente, eu falei: tem um caminhão que custa X, tenho 2 BMW, tenho uma moto que custa X, tem 3 casas, tem a fábrica, tem isso. E fui dizendo a eles só foram anotando. Eu falei assim: então até amanhã o senhor já não tem mais nada. Eu falei: tá bom, pode levar tudo. Vai ficar tudo aqui, tudo de vocês. E ficou meus móveis, tudo que eu levei daqui para os Estados Unidos, para o Brasil, eu enchi um container pensando nos móveis chiques. Tudo que ninguém tinha no Brasil, eu tinha na minha casa. Aí começou o cheque se voltar. Aí chega batendo palma: senhor, o senhor está devendo aqui, voltou um cheque do senhor de X. Eu falei: eu tenho uma máquina de lavar roupa, serve para vocês? Serve! Bota no caminhonete e leva embora. O dia, eu cheguei para eles e falei assim: